Prepare-se, torcedor celeste, porque o que está prestes a acontecer dentro da Toca da Raposa pode mudar completamente o rumo da história recente do Cruzeiro Esporte Clube. Um movimento silencioso, planejado e cheio de estratégia está em andamento e promete garantir à Raposa um dos maiores talentos do futebol mundial nos próximos anos. Nos bastidores, o clima é de empolgação e confiança, e há um sentimento forte de que o Cruzeiro está prestes a dar um passo à frente de todos os concorrentes. O nome envolvido nessa decisão antecipada já começa a ecoar entre dirigentes, olheiros e analistas internacionais. E, se você acha que já viu o Cruzeiro valorizando jovens talentos antes, espere até ouvir o que vem agora, porque esta história envolve um jogador que pode se tornar um ícone global da nova geração. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Há uma movimentação discreta, mas extremamente significativa, sendo conduzida por Pedro Lourenço e pelo técnico Leonardo Jardim. E para que você não perca nenhum detalhe dessa notícia que promete abalar o cenário do futebol brasileiro, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque a história de hoje é sobre visão, coragem e o futuro brilhante que o Cruzeiro está construindo diante dos nossos olhos. Essa notícia não é apenas sobre um jogador, mas sobre o renascimento de uma filosofia: formar, valorizar e manter os maiores talentos do mundo em azul e branco. Agora vamos continuar com a notícia. O movimento começou há algumas semanas, quando um relatório interno, apresentado à diretoria da SAF, apontou que o Cruzeiro possuía em suas mãos um dos jovens mais promissores do planeta. O documento analisava desempenho físico, técnico e mental de todos os jogadores das categorias de base, e um nome se destacou acima de todos: Cauã Prates. Lateral esquerdo de apenas 17 anos, criado dentro das divisões de base da Raposa. O garoto, que impressiona por sua maturidade e versatilidade, foi recentemente incluído em uma lista publicada pelo respeitado jornal inglês The Guardian, que elenca os 60 maiores talentos jovens do futebol mundial. Isso mesmo. O Cruzeiro tem um dos 60 melhores do mundo sob contrato, e agora age rápido para garantir que ele continue vestindo o manto estrelado por muitos anos. Pedro Lourenço não esperou a concorrência se aproximar. Assim que soube do reconhecimento internacional do jovem, o dono da SAF cruzeirense deu a ordem: antecipar as conversas, oferecer valorização e estender o contrato de Cauã Prates. Hoje o vínculo do jogador vai até 2028, mas a diretoria já está preparando uma proposta que pode levá-lo até 2031, com um aumento salarial considerável e uma cláusula de rescisão milionária superior a 200 mil reais, 200 milhões de reais. O objetivo é claro: blindar o atleta contra o assédio de clubes europeus e, ao mesmo tempo, mostrar que o Cruzeiro está determinado a ser referência em gestão e formação de talentos. A decisão não foi apenas financeira. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro e um dos maiores incentivadores da base, foi quem reforçou à diretoria a importância de segurar o jovem. O português conhece o valor de descobrir e lapidar talentos. Afinal, foi ele quem lançou nomes como Mbappé, Bernardo Silva e Fabinho no Mônaco. Quando ele olha para Cauã Prates, enxerga o mesmo brilho que viu em seus pupilos no início de carreira. Jardim acredita que o jovem tem potencial para ser não apenas o melhor lateral do Brasil, mas um dos grandes nomes do futebol mundial. O próprio treinador já chegou a afirmar em entrevistas internas que, se ainda estivesse no futebol europeu, teria tentado contratar o garoto antes que completasse 18 anos. Essa declaração mostra o tamanho da confiança e da admiração que o técnico tem por Cauã Prates.
Para Jardim, o jogador é um exemplo da nova geração celeste, disciplinado, técnico, veloz e inteligente. E o mais importante, tem o DNA cruzeirense, aquele espírito aguerrido que combina com a história da Raposa. Enquanto isso, nos bastidores do clube, o clima é de euforia contida. O departamento jurídico já trabalha nos ajustes contratuais e a equipe de comunicação planeja uma apresentação simbólica para marcar o novo vínculo. Fontes ligadas ao clube revelam que Pedro Lourenço quer transformar esse anúncio em um marco, simbolizando a nova era de valorização da base. A ideia é deixar claro que o Cruzeiro não é apenas um comprador de talentos, mas também um formador de craques de nível mundial. O reconhecimento internacional do nome de Cauã Prates não é à toa. O The Guardian destacou o jogador por sua polivalência. Ele pode atuar como lateral, zagueiro e até ponta. O jornal britânico escreveu que o jovem brasileiro combina força, velocidade e leitura de jogo em um nível raro para sua idade. Essa observação chamou a atenção de olheiros de clubes como Arsenal, Real Madrid e Milan, que já haviam feito sondagens informais. Porém, com a decisão antecipada de Pedrinho, o Cruzeiro dá um passo à frente e demonstra que não vai deixar seu talento sair tão cedo. Cauã Prates, por sua vez, vive o melhor momento da carreira. Mesmo com apenas 17 anos, já disputou 8 partidas pelo time profissional, mostrando personalidade e maturidade em campo. O garoto, que cresceu sonhando em jogar pelo Cruzeiro, agora se vê diante da chance de se tornar uma peça fundamental no elenco de Leonardo Jardim. Internamente, todos apostam que ele será titular absoluto em 2026, consolidando-se como um dos jovens mais valiosos do futebol brasileiro. A valorização que está sendo preparada para o lateral não é apenas uma questão de reconhecimento, mas também de segurança. Com o avanço das categorias de base e a exposição internacional, o Cruzeiro sabe que o assédio europeu é inevitável. Por isso, o plano é garantir ao atleta um contrato que lhe traga estabilidade e, ao mesmo tempo, dê ao clube uma margem segura de negociação futura. É uma relação de confiança, construída com cuidado e visão de longo prazo. Dentro do vestiário, a postura de Cauã tem chamado a atenção. Mesmo cercado de elogios e propostas, o jovem se mantém humilde, comprometido e com foco total no trabalho. Companheiros mais experientes, como Lucas Romero e Matheus Pereira, elogiam a maturidade do garoto e sua capacidade de ouvir e aprender. Essa mentalidade é exatamente o que Leonardo Jardim quer ver em todos os seus jogadores. Humildade com fome de vitória. Enquanto a torcida se empolga com o futuro, o Cruzeiro aproveita o momento para consolidar sua imagem de clube formador e vencedor. A SAF tem investido pesado na estrutura da Toca da Raposa II, trazendo novos equipamentos de monitoramento, refeitórios modernos e departamentos de análise de desempenho de ponta. Todo esse trabalho tem um objetivo: fazer com que mais Cauãs surjam nos próximos anos, reforçando a base e garantindo longevidade esportiva e financeira ao clube. Nos bastidores da imprensa, essa movimentação foi vista como um golpe de mestre. Especialistas elogiam o fato de o Cruzeiro estar se antecipando aos europeus e apostando em uma estratégia que une planejamento e ambição. Enquanto alguns rivais ainda vendem promessas por valores baixos, a Raposa protege suas joias e as transforma em ativos valiosos. O Cruzeiro está mostrando mais uma vez que aprendeu com o passado e agora trabalha com a cabeça erguida e os pés no chão. O impacto dessa decisão deve se estender por toda a base cruzeirense de forma profunda e duradoura, criando um novo padrão de motivação e pertencimento entre os jovens que vestem o manto estrelado. Cada jogador das categorias de formação, desde o sub-13 até o sub-20,
Passa a enxergar em Cauã Prates não apenas um companheiro de clube, mas um símbolo de que o Cruzeiro valoriza quem trabalha duro e acredita no processo. Essa mudança de percepção é poderosa, porque transforma o sonho de ser profissional em algo palpável. Agora, os garotos da base olham para cima e veem um espelho real. Alguém que trilhou o mesmo caminho que eles e foi recompensado com reconhecimento, projeção e estabilidade. É uma virada cultural que poucas equipes conseguem alcançar com tamanha naturalidade e força. Essa valorização interna também reforça a importância do projeto de Pedro Lourenço, que desde a chegada à SAF deixou claro que o Cruzeiro não seria apenas um comprador de talentos, mas um formador de campeões. Pedrinho entende que investir na base é plantar raízes sólidas para o futuro, é construir uma estrutura que sustente o clube por décadas. O reflexo disso é visível nas novas instalações da Toca da Raposa, nos departamentos de análise de desempenho, nas comissões técnicas da base e no acompanhamento psicológico e educacional dos atletas. Tudo está sendo desenhado para que cada garoto que entra ali sinta que o Cruzeiro é, de fato, o melhor lugar para crescer como jogador e como pessoa. E quando o dono da SAF toma uma decisão como essa, de renovar com Cauã Prates antes mesmo da pressão externa, ele envia um recado que ecoa em cada corredor do centro de treinamento. O Cruzeiro acredita em seus meninos. Além disso, a atitude cria um ambiente competitivo saudável entre os jovens atletas. Saber que o clube observa de perto, que há reconhecimento e meritocracia, desperta nos garotos uma vontade ainda maior de evoluir e conquistar espaço. Eles entendem que a oportunidade virá, mas será conquistada com esforço e disciplina. Essa energia positiva reflete diretamente dentro de campo, nas categorias de base que agora jogam com ainda mais orgulho e comprometimento. Leonardo Jardim e sua equipe técnica também se beneficiam desse clima, já que passam a contar com uma base mais madura e mentalmente preparada, o que facilita a transição dos jovens para o elenco principal. O Cruzeiro está criando não apenas jogadores técnicos, mas atletas com mentalidade vencedora e emocionalmente prontos para os desafios da elite. Essa mentalidade está transformando a Toca da Raposa em um verdadeiro celeiro de talentos, e não apenas no sentido simbólico. O Cruzeiro está se tornando referência nacional na formação de atletas completos, preparados para brilhar tanto no Brasil quanto no exterior. Cada passo dado pela diretoria reforça a ideia de que o clube vive uma nova era, em que a base é tratada com a mesma importância que o time profissional. O resultado disso é um círculo virtuoso. Os jovens se inspiram nos que chegam ao topo, os que sobem servem de exemplo para os que estão começando, e a instituição cresce de forma contínua, alimentando-se de sua própria força. É o Cruzeiro voltando às origens de um clube que sempre revelou craques, mas agora com um projeto moderno, estruturado e ambicioso, pronto para dominar novamente o cenário nacional e, em breve, internacional. A expectativa é que o novo contrato de Cauã Prates seja anunciado oficialmente ainda neste mês. O evento, que deve contar com a presença de Pedrinho e Leonardo Jardim, será mais do que uma formalidade, será uma celebração do futuro. O torcedor verá no rosto do garoto de 17 anos o reflexo da nova filosofia do Cruzeiro. Um clube que valoriza suas origens, acredita em seu potencial e não tem medo de sonhar grande. Com a renovação encaminhada, o Cruzeiro dá um passo firme em direção ao equilíbrio entre juventude e experiência. O elenco cada vez mais coeso mostra que o planejamento está funcionando. Leonardo Jardim tem nas mãos um grupo com talento, entrega e uma mentalidade vencedora
e isso faz toda a diferença em competições longas e desafiadoras como o Brasileirão e a Copa do Brasil. A história de Cauã Prates é apenas o começo de uma nova geração que está surgindo na Toca da Raposa. Garotos como ele são a prova viva de que o Cruzeiro voltou a ser referência. Um clube que une tradição e inovação, que olha para frente sem esquecer de onde veio. E agora, com Pedrinho no comando e Jardim à frente do time, o futuro parece mais promissor do que nunca. E você, torcedor cruzeirense, o que acha dessa decisão da diretoria de antecipar a renovação de Cauã Prates? Acredita que o jovem pode se tornar um dos maiores nomes da história do Cruzeiro e do futebol mundial? Deixe seu comentário aqui, diga o que pensa e não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal para continuar acompanhando tudo sobre o nosso Cruzeiro Esporte Clube.